Você já fingiu estar bem só para não ter que explicar o caos que vive por dentro? No começo, tudo parecia ideal. A pessoa era atenciosa, encantadora, dizia as palavras certas. Você se sentia escolhido, especial. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Pequenos incômodos surgiram, mas você ignorou. Afinal, todo relacionamento tem seus altos e baixos, certo? Errado! Existe um tipo de dinâmica tão sutil e perigosa que, quando você percebe, já está profundamente envolvido. Estamos falando do relacionamento com uma pessoa narcisista. E não, o narcisismo não é só vaidade ou alguém que se ama demais. O narcisista pode ser carismático, sedutor, até generoso, mas por trás disso, muitas vezes existe um desejo profundo de controlar, dominar e usar o outro como fonte de validação. Neste vídeo, você vai descobrir os 9 sinais mais claros de que está vivendo isso. E talvez ainda nem tenha percebido. Mas atenção, o objetivo aqui não é gerar culpa, e sim despertar a consciência. Você vai entender como identificar os padrões, quais armadilhas emocionais evitar e, principalmente, como se proteger. Sinal 1. O amor vem com condições. No início, tudo parecia leve. A pessoa dizia que te amava, que queria o seu bem. Mas aos poucos, começou a colocar condições para continuar sendo carinhosa. Frases como: se você realmente me amasse, não faria isso. Eu só fico assim porque me importo com você. Você precisa mudar, ou eu não consigo continuar. Aos poucos, o que era amor vira um campo minado. Você começa a ter medo de errar, de falar algo errado, de se expressar. Sente que precisa se moldar para não provocar o outro. O problema é que o narcisista não impõe diretamente. Ele não grita nem obriga. Ele faz você sentir culpado por não corresponder às expectativas dele. Essa é a armadilha. Você começa a mudar, a se adaptar, a ceder e nem percebe que está se perdendo de si mesmo. Em muitos casos, essas exigências vêm acompanhadas de um falso cuidado. Eu só quero o melhor para você. Mas na prática, esse melhor é o que ele quer que você seja, não o que você quer ser. Esse é um dos primeiros sinais. Quando o amor começa a cobrar um preço que vai além do saudável, você deixa de fazer o que gosta. Se afasta dos amigos. Para de falar com a família. Tudo para manter a paz com alguém que, no fundo, só está tentando te isolar e te controlar. Você sente que precisa pedir permissão para ser você mesmo? Você se questiona antes de tomar qualquer decisão, com medo da reação da outra pessoa. Se a resposta for sim, você pode estar vivendo algo muito mais sério do que imagina. Sinal 2. Você se sente culpado, mesmo sem ter feito nada errado. Depois de um tempo nesse tipo de relacionamento, algo começa a mudar dentro de você, mas de uma forma quase invisível. Você passa a se desculpar com frequência, mesmo quando não tem certeza do que fez. Começa a repassar conversas na sua cabeça, tentando entender onde errou, quando errou, se realmente errou. Esse é o segundo sinal claro de que você pode estar em um relacionamento com um narcisista. Você se sente culpado por coisas que não são sua responsabilidade. O narcisista dificilmente assume seus erros. Ele sempre encontra um jeito de inverter a situação e colocar a culpa em você. Se ele mentiu, é porque você pressionou demais. Se ele te ignorou, foi porque você o irritou. Se ele explodiu, foi porque você não entende como ele se sente. Tudo, absolutamente tudo, volta para você. Essa distorção emocional é uma das formas mais cruéis de manipulação. Aos poucos, você começa a duvidar da própria percepção, da própria memória, dos próprios sentimentos. Você começa a pensar: será que estou exagerando? Talvez eu esteja sendo sensível demais. Ele tem razão. Eu preciso melhorar. Essa técnica é conhecida como gaslighting. É quando a pessoa manipula sua visão da realidade, fazendo que você duvide até do que viu ou sentiu.
E sabe o que é pior? O narcisista faz isso com calma, com palavras doces, com aquele tom de voz que soa como amor, mas que na verdade é controle. Ele não quer resolver os conflitos de forma justa. Ele quer vencer, mesmo que para isso você precise carregar uma culpa que não é sua. Você sente que precisa justificar o tempo todo o que sente? Já tentou expressar sua dor e foi chamado de dramático, exagerado ou fraco? Se sim, isso não é só falta de empatia, é uma tentativa clara de te silenciar emocionalmente. Com o tempo, você começa a se moldar, a pisar em ovos, a evitar conversas que antes eram naturais. Você passa a se proteger de alguém que deveria ser seu apoio. E é nesse ponto que muitas vítimas começam a se afastar de si mesmas. Aquela pessoa confiante, alegre, que falava alto e tinha opinião, vai desaparecendo, apagada pelo medo constante de decepcionar alguém que nunca está satisfeito. Se você sente que está nesse ciclo, se carrega uma culpa que te consome sem nem saber de onde veio, talvez seja a hora de se perguntar: quem está se beneficiando do seu silêncio? Sinal 3. Você está se afastando das pessoas que ama. Uma das formas mais silenciosas e perigosas de controle é o isolamento emocional. E ele não acontece de uma vez. Ele chega aos poucos, como uma brisa que parece inofensiva, até que você percebe que está sozinho. Este é o terceiro sinal. Você começou a se afastar dos amigos, da família, das pessoas que sempre estiveram ao seu lado, e nem sabe exatamente por quê. No início, o narcisista pode até parecer compreensivo com suas relações. Mas com o tempo, ele começa a lançar pequenas críticas. Você acha mesmo que sua amiga torce por você? Seu irmão se mete demais na nossa vida. Seu pai nunca gostou de mim. Essas falas não vêm com proibição direta. Ele não diz, pare de falar com eles. Em vez disso, ele planta dúvidas, insinuações, desconfianças. E quando você tenta defender alguém, ele faz você se sentir ingênuo ou até traidor. É nesse momento que a armadilha se fecha. Você começa a escolher o silêncio para evitar conflitos. Começa a recusar convites para não desagradar. Começa a esconder conversas, encontros, ligações. O narcisista sabe que, quanto mais isolado você estiver, mais dependente emocionalmente você se torna. E ele se alimenta dessa dependência. Você deixa de ter com quem desabafar, deixa de ouvir outras opiniões. E aos poucos, sua única referência emocional passa a ser ele. Você sente que não pode contar certas coisas a outras pessoas porque ele não gostaria. Sente que sua vida está girando em torno dessa relação e tudo o resto está perdendo espaço? Esse afastamento não é uma coincidência. Ele é estrategicamente construído para te enfraquecer, para cortar seus laços com o mundo exterior e fazer com que você pense que só ele te entende, que só ele está ao seu lado. E quando isso acontece, você começa a sentir que não tem mais saída, que não pode terminar, que não vai aguentar sozinho. Mas a verdade é, esse sentimento foi cultivado exatamente para te manter preso. Relacionamentos saudáveis não te afastam das pessoas que te amam. Eles te aproximam, te fortalecem, te libertam. Se alguém está te colocando contra todos os outros, talvez o problema não esteja nas outras pessoas, mas em quem está tentando te convencer disso. Sinal 4. Ele nunca assume a culpa. Você já teve aquela conversa em que foi sincero sobre algo que te incomoda, mas acabou saindo dela como se fosse o culpado de tudo? Esse é o quarto sinal de alerta. O narcisista nunca reconhece os próprios erros. A culpa, de alguma forma, sempre acaba sendo sua. Não importa o que aconteça. Uma discussão, uma falha, um momento de estresse. Ele vai encontrar uma forma de justificar o próprio comportamento e responsabilizar você pelo mal-estar da relação. Se você chora, ele diz que você é sensível demais. Se você se afasta, ele te acusa de ser frio ou de estar escondendo algo. Se você tenta conversar com calma, ele diz que você o está atacando. Então, você começa a se perguntar: será que eu realmente exagerei? Será que eu provoquei essa situação?
Será que ele tem razão? Essa distorção da realidade te deixa emocionalmente esgotado. Você tenta manter o equilíbrio, tenta resolver os conflitos com maturidade, mas tudo que recebe de volta é acusação, ironia ou desprezo. O narcisista raramente diz: "Você tem razão, eu errei." Isso fere o ego dele, porque na visão dele, admitir uma falha é o mesmo que perder o controle, e controle é tudo o que ele mais precisa manter. Em vez disso, ele prefere manipular, reinterpretar os fatos ou até mesmo distorcer palavras suas para virar o jogo a favor dele. Em casos mais graves, ele pode até dizer que você está inventando coisas ou ficando louco. Esse padrão é tão tóxico que faz com que a vítima comece a internalizar a culpa, acreditando que é ela quem sempre estraga tudo. Você passa a se desculpar o tempo todo, a se censurar, a duvidar da própria percepção. Até mesmo seu tom de voz muda. Você começa a andar com cuidado, como se qualquer passo em falso pudesse gerar um novo conflito. Você sente que está sempre se justificando? Já tentou resolver algo e terminou a conversa se sentindo ainda pior? Tem dificuldade de lembrar qual foi a última vez que ele reconheceu um erro? Essas são marcas claras de um relacionamento onde a responsabilidade emocional é sempre empurrada para o outro lado, nunca dividida. Relacionamentos saudáveis são construídos com vulnerabilidade, com a capacidade de dizer errei e a disposição de melhorar juntos. Se só você está se esforçando, isso não é uma parceria. É um campo de batalha onde só um lado está lutando por paz. Sinal 5. Você vive confuso e sempre em dúvida sobre o que está acontecendo. Você já se pegou pensando que está ficando louco? Que talvez esteja interpretando tudo errado? Que o problema, de novo, deve ser você? Esse é o 5º sinal de um relacionamento com um narcisista. Você vive confuso, sem entender direito o que está sentindo. Porque tudo parece incerto, contraditório, ambíguo. E isso não é um acidente, é uma tática. O narcisista não te prende com gritos, ele te prende com dúvidas. Ele não proíbe, ele insinua. Ele não acusa diretamente, ele te faz sentir culpado com o olhar. Tudo é sutil, mas profundamente estratégico. Por exemplo, ele diz que te ama, mas ignora suas mensagens. Ele faz planos com você, mas cancela na última hora sem explicação. Ele elogia você em público, mas em casa te diminui com comentários disfarçados de brincadeira. A mensagem que você recebe é sempre confusa. Você nunca sabe onde pisa. Você começa a se perguntar: será que estou exigindo demais? Será que ele tem razão e eu sou mesmo difícil de lidar? Será que o problema está só em mim? E é exatamente aí que a armadilha emocional se fecha. Quando você começa a desconfiar de si mesmo, o narcisista ganha espaço para manipular sua realidade. Ele passa a ditar o que é certo e errado, o que é aceitável ou não, o que você pode sentir ou não. E o mais perigoso, você começa a acreditar nisso. Você já deixou de tomar decisões com medo da reação da outra pessoa? Já se pegou justificando o comportamento dela para os outros e até para você mesmo? Isso acontece porque o narcisista é um mestre na arte da manipulação silenciosa. Ele não precisa gritar para dominar. Ele te controla com o silêncio, com a omissão, com a ambiguidade. É como viver num terreno instável, onde a qualquer momento tudo pode desmoronar. E a culpa será, de novo, sua. Com o tempo, essa confusão constante começa a te afetar profundamente. Você não sabe mais o que sente. Você tem medo de falar. Você pensa 2 vezes antes de se expressar. Você começa a desaparecer dentro da relação. E isso é gravíssimo. Porque quando você perde a clareza emocional, você perde também a capacidade de se proteger. Relacionamentos saudáveis trazem paz, não tensão constante. Eles oferecem segurança, não insegurança disfarçada de cuidado. Se você vive se perguntando se está louco, talvez a pergunta real devesse ser: quem está tentando te enlouquecer em silêncio? Sinal 6. O silêncio dele pesa mais do que qualquer palavra. Você já se sentiu punido, mesmo quando ninguém te disse nada? Já viveu aquele momento em que o silêncio de alguém doeu mais do que se tivesse sido xingado? Esse é o 6º sinal de alerta. O narcisista usa o silêncio como forma de punição emocional. E é um tipo de silêncio muito específico.
Não é o silêncio de quem precisa de um tempo. É o silêncio de quem quer te fazer sentir inseguro, culpado e inferior. Quando você faz algo que o desagrada, mesmo que não tenha sido algo errado, ele não conversa, ele simplesmente se fecha. Não responde mensagens, te evita dentro da própria casa, te olha com indiferença e, ainda assim, continua presente, fisicamente. Ele está ali, mas não está. E esse tipo de ausência calculada é cruel, porque te faz sentir invisível, mas consciente da punição. É um castigo sem palavras, mas com uma intensidade emocional profunda. Você se sente rejeitado, mas não sabe exatamente por quê. Você tenta entender o que fez, se culpa, pede desculpas, tenta consertar. Frio, inalcançável. Você já se desculpou por coisas que nem entendeu só para quebrar esse silêncio? Já sentiu que precisava merecer de volta o carinho de alguém? Esse comportamento é muito comum em narcisistas. Eles não explicam o motivo do afastamento, porque o objetivo não é resolver o problema. O objetivo é te colocar numa posição de inferioridade emocional, onde você é quem precisa se esforçar para voltar a ser amado. É uma forma disfarçada de dominação. Eles te punem emocionalmente e, quando finalmente voltam ao normal, agem como se nada tivesse acontecido. E você, aliviado por tê-lo de volta, se esforça ainda mais para não errar de novo. É assim que a relação vai se tornando cada vez mais desequilibrada. Você dá, ele retira. Você tenta, ele silencia. Você se desculpa, ele decide quando perdoar. Mas um relacionamento saudável não é um jogo de poder. Amor não é castigo. Carinho não deveria ser moeda de troca. Se você sente que vive esperando o outro voltar a te enxergar, a verdade é que você já foi apagado há muito tempo. E talvez a pergunta mais importante agora seja: você quer continuar implorando por migalhas ou se permitir receber um amor inteiro? Sinal 7. Você é responsável pela felicidade dele. No início, pode até parecer bonito. Ele diz que nunca amou ninguém como ama você, que você é tudo o que ele tem, que sem você, a vida dele perde o sentido. Mas com o tempo, essas palavras deixam de ser românticas e começam a pesar. Esse é o 7º sinal. O narcisista te transforma na única fonte de bem-estar dele e faz você acreditar que precisa se sacrificar para mantê-lo feliz. É uma carga emocional enorme. Se ele está triste, é porque você não foi atencioso o suficiente. Se ele está irritado, é porque você não fez o que ele esperava. Se ele está distante, é porque você o decepcionou. Tudo, absolutamente tudo, gira em torno do humor e das expectativas dele. E você entra em ciclo perigoso. Você se esforça o tempo todo para agradar. Abandona seus próprios desejos para evitar conflitos. Coloca as necessidades dele sempre em primeiro lugar. E o mais grave, você começa a se anular. Deixa de sair, de rir alto, de falar o que pensa, porque teme não atender às expectativas. A relação vira um campo de tensão constante. Você não sabe mais o que pode ou não fazer. Tudo depende de como ele vai se sentir com o que você diz, faz ou decide. Você sente que precisa cuidar das emoções dele o tempo inteiro? Já deixou de fazer algo importante para você só para manter a paz na relação? Isso não é amor. Isso é desequilíbrio. É um sistema onde só um lado se alimenta e o outro se desgasta. É importante entender. Você não foi feito para ser o centro emocional da vida de ninguém. Relacionamentos saudáveis são compostos por duas pessoas inteiras, não por uma que vive tentando consertar a outra. O narcisista, porém, se recusa a olhar para suas próprias feridas. E por isso, joga sobre você a responsabilidade de curá-las, de preenchê-las, de aliviar suas dores. E isso não é justo. Você não é terapeuta. Você não é pai ou mãe dele. Você não está nessa relação para ser salvador. Você está aqui para ser você, com liberdade, com espaço, com reciprocidade.
Se alguém só está bem quando você está se anulando, isso não é cuidado, é exploração emocional. E o pior, quanto mais você dá, menos ele reconhece. Porque para ele, não importa o quanto você faça, nunca será suficiente. Sinal 8. Ele diminui suas conquistas e invalida seus sentimentos. Imagine que você compartilha uma conquista importante. Conseguiu uma promoção no trabalho, terminou um projeto difícil ou simplesmente teve um dia bom e quer dividir sua alegria com quem ama. Mas em vez de apoio, recebe uma resposta fria. Com seu cargo, isso era o mínimo. Ou pior, ele muda de assunto como se nada tivesse acontecido. Esse é o 8º sinal. O narcisista diminui o que é importante para você, tanto suas vitórias quanto suas dores. Se você está feliz, ele te faz sentir exagerado. Se você está triste, ele muda o foco para si mesmo. Sempre que você tenta expressar algo genuíno, ele reage com sarcasmo, frieza ou até competição. Você compartilha uma notícia boa e ele diz: legal, mas olha o que aconteceu comigo. Você fala que está cansado e ele responde: você cansado? Imagina eu que faço tudo. Esse tipo de comportamento repetido ao longo do tempo vai corroendo sua confiança. Você começa a duvidar do seu valor. Passa a se perguntar se suas emoções são mesmo importantes. Começa a guardar para si o que sente, porque sabe que com ele não vai ter acolhimento. Você sente que precisa esconder suas vitórias para não causar incômodo? Já deixou de falar sobre seus sentimentos com medo de ser ridicularizado? Esses são sinais claros de invalidação emocional. E o mais cruel, muitas vezes, isso vem disfarçado de brincadeira ou de sinceridade. Mas a verdade é que não tem graça nenhuma viver com alguém que constantemente te faz sentir menor do que você é. Um parceiro saudável vibra com suas conquistas. Te escuta quando você está triste. Te valida mesmo quando não entende tudo o que você sente. O narcisista, ao contrário, precisa te manter por baixo para se sentir superior. Por isso ele não celebra suas vitórias. Ele as transforma em ameaças ao próprio ego. E quando você reage, quando tenta impor limites, ele te acusa. Você está sensível demais. Não sabe ouvir críticas. Faz drama por qualquer coisa. Com o tempo você se cala, se retrai, se fecha. E ele segue alimentando a ilusão de superioridade enquanto você afunda em silêncio. Mas preste atenção. Você tem direito de se expressar. Você tem direito de ser ouvido, de ser respeitado, de ser celebrado. Se alguém só se sente bem te diminuindo, essa pessoa não te ama. Ela se alimenta do seu brilho. Sinal 9. Você se entrega por inteiro e só recebe migalhas. Você já sentiu que dá tudo de si, mesmo assim, nunca é suficiente? Já se viu tentando de todas as formas manter um relacionamento vivo, enquanto a outra pessoa apenas observa, cobra ou se afasta? Esse é o 9º e último sinal. Você se doa intensamente, mas só recebe migalhas emocionais. Você escuta, cuida, se antecipa às necessidades dele. Mas quando você precisa de colo, de atenção, de um gesto simples, recebe indiferença. Ou pior, é feito de sentir que está pedindo demais. A relação vira um desequilíbrio constante. Enquanto você tenta ser tudo, ele não entrega nada. Enquanto você espera reciprocidade, ele oferece o mínimo e ainda faz parecer que está fazendo muito. É nesse ponto que muitas pessoas se perdem. Elas começam a acreditar que amor é isso mesmo, o esforço solitário, que relacionamento é difícil e que cabe a elas carregar o peso. Mas a verdade é simples. Amor não é esforço constante de um só lado. Amor não é racionado. Amor não é escasso. Quando você se doa e não recebe, algo dentro de você começa a se romper. Você se sente exausto, sem energia, sem brilho. Passa a viver no modo sobrevivência, tentando aguentar, tentando não desagradar, tentando consertar o que nem foi você quem quebrou. E tudo isso por medo de perder alguém que na prática nunca esteve realmente disponível para você. Você tem sentido que precisa merecer amor? Sente que vive para provar que é suficiente? Já se perguntou por que aceita tão pouco? Talvez porque, em algum momento, você esqueceu o quanto vale. Talvez porque foi ensinado a acreditar que é preciso se anular para ser amado.
Mas a boa notícia é, você pode reaprender. Se você se identificou com esses sinais, eu quero te dizer algo com toda clareza. Você não é fraco. Você não é exagerado. Você não é difícil de amar. Você está lidando com uma pessoa que, por trás de toda a aparência de controle e segurança, esconde uma profunda incapacidade de amar de forma saudável. E agora que você viu isso, que entendeu os padrões, você pode escolher algo diferente. Você pode escolher a si mesmo. Você pode se libertar. Vai doer? Talvez. Mas permanecer onde você está machuca muito mais. Você não nasceu para mendigar atenção. Não nasceu para aguentar migalhas. Nasceu para ser inteiro. E quando você se reconecta com essa verdade, algo poderoso acontece. Você começa a se afastar do que te destrói e se aproximar do que te reconstrói. Agora eu quero ouvir de você. Qual desses sinais mais falou com a sua história? Deixe nos comentários. Seu relato pode ajudar outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. E se esse vídeo tocou seu coração, inscreva-se no canal. Aqui toda semana a gente constrói pontes, não prisões. Falamos sobre amor próprio, libertação emocional e reconstrução depois da dor. E lembre-se, você não precisa pedir permissão para ser feliz. Você só precisa dar o primeiro passo, de volta para você.